Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula síncrona, né? Então, é a primeira vez que eu tô conseguindo me apresentar em tela para vocês. Meu nome é Cassiane, como vocês já devem saber, a gente tá na metade da disciplina, né? E o motivo dessa aula síncrona hoje é para conversar um pouquinho do que a gente viu até esse momento na disciplina e pensar na primeira avaliação do primeiro bimestre, tá? A gente vai fazer duas avaliações, uma no primeiro bimestre e a outra no segundo bimestre. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como está sendo a disciplina, queria escutar vocês, saber como é que vocês estão tendo acesso, estão conseguindo ter o acesso ao material e também já conversar sobre a avaliação do primeiro bimestre. Tá? Peço que vocês fiquem bem à vontade para ligar o microfone, ligar a câmera, me interromper. Na verdade é um diálogo, tá? Para a gente fazer essa conversa ao longo do nosso encontro dessa quarta-feira, tá ok? Então assim, pessoal, para vocês terem um pouquinho de ideia de como surgiu essa disciplina, a gente vai estudar num momento que já está até próximo, quando a gente trabalhar sobre ações afirmativas. Existe uma legislação, a 10.639, uma lei 10.639, que vai se reportar à própria lei de diretrizes e bases e vai incorporar desde 2003 o ensino de história e cultura afro nos diferentes níveis de ensino, e depois a lei 11.645, alguns anos depois, vai incorporar também o ensino de história e cultura indígena. Então, essa legislação ela vai trazer principalmente a ideia de que história e cultura afro, história e cultura indígena tem que ser abordados nos diferentes níveis de ensino. E aí a gente tem todo esse movimento da estrutura curricular para tentar fazer com que essas discussões também não sejam só na aula de história ou só na aula de artes, mas que façam parte da estrutura curricular para a gente principalmente entender, e a ementa da disciplina está ali no sistema para vocês olharem, para a gente entender preceitos tanto teóricos quanto práticos das discussões dos diferentes módulos da disciplina, né? Até o momento a gente viu o primeiro tópico, raça e racismo no Brasil, pensando algumas inclusive abordagens práticas de acesso ao material, onde eu coloquei o blog, e agora o que a gente está vendo é uma discussão que hoje, nos últimos anos, entrou muito no Brasil, uma discussão sobre interseccionalidade, não sei se vocês já ouviram falar. No entanto, isso não é recente em termos de mundo e de discussões teóricas, né? Isso já é uma discussão que se faz desde meados dos anos 70 e 80, que vai dizer o seguinte: eu não posso entender unicamente a discussão de classe, eu não posso entender unicamente a discussão de raça, eu não posso entender unicamente a discussão de gênero, eu preciso entender que os sujeitos são pessoas que andam e flutuam nesses campos e nessa dinâmica social. Então, quando se fala interseccionalidade, se fala desse processo de pensar, por exemplo, gênero, raça e classe não como elementos que se complementam, mas que andam juntos intrinsecamente. Tá? E nesse momento a gente está discutindo e está vendo ali no tópico da disciplina teóricas, mulheres negras que fazem esse discurso, trazendo uma discussão, volto a dizer, teórica sobre o quanto pensar raça no Brasil também precisa ser pensado junto e concomitante a uma discussão de classe e uma discussão de gênero. O que eu queria muito conversar com vocês hoje e dar uma pequena abordagem, por isso que eu disse para vocês ficarem à vontade para trazer tanto questões de dúvida quanto algumas colocações. O que a gente trabalhou até esse momento, né, foi um texto da Devanir Pinheiro Machado, um livro sobre o espelho, chamado Espelho Quebrado da Branquitude. A professora Devanir é coordenadora do Núcleo Estudo Afro-Brasileiros e Indígenas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e vai escrever esse livro que vai ser fruto da sua tese de doutorado. E eu queria chamar a atenção de vocês que essa discussão da Devanir Pinheiro Machado, e principalmente as primeiras partes do livro, né, que eu pedi para vocês lerem o início, o capítulo 1, introdução do livro, e o capítulo 1, ela vai fazer referência
não sei se vocês prestaram bem atenção, mas ela vai fazer referência ao quanto as discussões sobre raça, elas precisam ser levadas e abordadas numa discussão da construção social do Brasil, na construção social do próprio Estado-nação. E ela vai elencar uma série de políticas do Brasil na própria construção do que se entende enquanto identidade brasileira, e que vai ser pautada muito pelo chamado mito da democracia racial, que foi quase considerado, e daí eu acho que a gente pode pensar nele, enquanto um processo de identidade dessa nação brasileira, que questionava o processo de miscigenação, questionava indígenas e descendentes de africanos no território nacional, e vai colocar na metade do século XX a discussão da miscigenação como algo que poderia ser produtivo, produzido, até se chegar a uma possibilidade de embranquecimento da população brasileira até meados dos anos 70 e meados dos anos 80. E isso, quando eu digo que é um projeto porque existiram políticas públicas no próprio Estado Novo que vão proibir a entrada de descendentes de africanos, de descendentes de asiáticos, de ciganos, de pessoas com deficiência, e ao mesmo tempo se projeta a vinda de imigrantes italianos e alemães para o Brasil. Então isso é algo que a Devanir nos mostra, que há uma política para dizer quem permanece e quem não permanece no território nacional. E essa política, quando eu falo política, eu estou falando de relações de poder, tá? Eu não estou falando de partido político. Ela está implementada num discurso e num projeto de nação. E o Gilberto Freire mostra muito isso e faz parte desse projeto de nação quando vai descrever lá em Casa Grande, Senzala, um processo de romantização das relações raciais no Brasil. Romantização que vai colocar as escravizadas enquanto parte da família, os portugueses como colonizadores não tão ruins como seriam os espanhóis que vieram para outros países da América Latina. Então isso que eu queria chamar a atenção para vocês é que isso é pensado, a Devanir mostra isso, e por isso também eu coloquei aquele vídeo do Café Filosófico, para a gente entender que essa história do Brasil ela é pensada e foi pensada enquanto um projeto. É pensada nessa concepção e nessa discussão enquanto Estado-nação. E isso é desse pressuposto teórico que a gente está partindo da disciplina. Eu sempre gosto de dizer que discutir e pensar relações étnico-raciais no Brasil não é uma questão de opinião. Opinião se a gente estivesse num bar tomando cerveja. Pensar relações étnico-raciais no Brasil é entender e discutir uma abordagem teórica, histórica, e pensar que identidade nacional foi construída enquanto e principalmente a partir do século XIX, a partir do 1888 e a partir da própria discussão do que é modernidade, se a gente for pensar em uma outra abordagem, como por exemplo a abordagem da diáspora, diaspórica. Então isso, gente, o que eu deixei muito ali no tópico primeiro para vocês, é para que a gente entendesse um pouco dessa discussão no Brasil e trouxesse algumas dessas reflexões. Tinha um fórum ontem, eu ainda estava olhando e respondendo, vamos ver se eu consigo abrir de novo, e respondendo algumas questões do fórum, não sei porque aqui está aparecendo outras coisas. Tem um fórum que eu coloquei, mas foi na parte seguinte, e aí eu peço desculpas porque nos fóruns eu ainda estava bem perdida, em outra disciplina, com outra turma. Eu coloquei um fórum que só eu consegui abrir. O de vocês, que bom que vocês conseguiram abrir o fórum, que ainda ontem eu estava respondendo para cada uma de vocês. Mas inicialmente, nesse primeiro tópico, é para que a gente consiga entender que concepção e que discussão de raça e racismo é essa. E aí eu faço uma pergunta para vocês, porque foram abertas. Tá travando o vídeo, então eu vou fechar o vídeo e deixar só o áudio, Carolina. Aí vocês me digam se está melhor. Que às vezes interrompendo o vídeo fica mais tranquilo. Vou deixar aqui, me digam se está melhor, tá? O que eu gostaria que vocês pensassem, daí eu ia fazer uma pergunta. Todo mundo que está aqui é do curso de Direito ou tem alguém que não é do curso de Direito? Tem alguém que me avise. Só para a gente conversar sobre uma questão. Tá? Que questão seria essa? Por isso que eu estou perguntando se tem pessoas de outros cursos.
Porque um dos questionamentos que eu gostaria que vocês... Não conseguem escutar, Gabriele? Tá melhor agora? Aumentei o volume no máximo. Me digam se tá bom. Vou esperar vocês responderem. Professora, na verdade, eu consigo ouvi-la, a senhora, mas tá travando um pouco. Mas Tá aqui o áudio travando? tá normal pra mim. Tá. Trava um pouquinho, mas... Eu tirei a minha câmera, porque deve ser a internet não suporta a câmera, eu falando mais aqui no fundo. Tá melhor agora, gente? Me avise. Oi, professora. Oi, Diego. Oi, professora. A mesma coisa que a Carol falou, tá dando uma picoteada quando a senhora fala. Tá. Então vamos ver se agora melhora. Eu vou desligar e vou ligar de novo. Vamos ver se vai melhorar isso. É pra vocês não ficarem olhando pra tela azul e eu falando no fundo. Eu acho isso muito antipático. Melhorou um pouquinho, gente? Melhorou, professor. Isso que eu tô com o microfone, ó. Pronto. Agora dá uma melhorada, professora. Tá, então eu vou deixar a câmera desligada, tá? E daí deve ser a internet. Hoje de manhã eu tava numa reunião, né, Diego? E a minha internet tava bem ruim, até caiu. Bom, essa parte que eu tava comentando até agora era só... E depois eu vou deixar na gravação, tá? Até vou olhar como é que ficou a gravação, gente, se não cortou. É mais trazendo algumas reflexões do texto da Devanir e do Café Filosófico, para que a gente entenda, e daí eu vou frisar isso, que o projeto de que a nação brasileira é um projeto e que isso é o que precisa ser levado em consideração, principalmente esse projeto ao longo do século XIX. E aí, por mais que a gente pense assim, tá, mas só estamos olhando um projeto, isso foi consenso, isso aconteceu dessa maneira. Não, isso não necessariamente aconteceu dessa maneira. A questão é como é que essa discussão teórica chegou e como ela se apropriou dessas discussões. E daí a gente vai ter outros autores, em outro momento fiquem à vontade para procurar, o Gobineau, o Silvio Romero, que vai trazer uma série de discussões sobre o que é raça e como se dá a interpretação de raça. E para ele, principalmente para Silvio Romero, essa interpretação de raça, trazendo de toda uma discussão da própria eugenia e do positivismo, vai dizer o seguinte: olha, nós precisamos melhorar porque a gente precisa de um Estado com ordem e progresso, e esse progresso também tem a ver com o embranquecimento e desenvolvimento da população, uma vez que uma população muito miscigenada é uma população que pode ser vinculada a pessoas que não têm uma boa índole no trabalho e por aí. Quando eu digo por aí, é principalmente para a gente entender o que se configurava por trás desse lugar e dessa necessidade de pensar o Brasil enquanto um Estado-nação embranquecido. Tá? É um processo de embranquecimento que fica muito explícito no texto da Devanir, e daí eu chamo a atenção de vocês por uma série de leis que ela coloca. Por isso que eu perguntei se todo mundo... Foi nessa hora que a gente começou a falar que estava travando. Tem alguém aqui que não é do curso de Direito? Por que eu estou perguntando isso? Porque no curso de Direito, eu sei que vocês estudam, já faz um tempo que a gente tem essa disciplina, e eu sei que vocês estudam uma série de legislações. Eu sempre me questiono se é da matemática, Lucas. Show! Seja bem-vindo. E eu sempre me questiono se vocês, em um outro momento, além dessa disciplina, estudam uma lei chamada Lei do Boi, no direito. Então, fora o Lucas, que é da matemática, o restante dos colegas, já isso fora nessa disciplina, tá? A Lei do Boi, da cota do boi, que vigorou quase 20 anos, se não mais de 20 anos no Brasil. A Devanir, acho que chega a fazer alusão a 25 anos no Brasil. Por que eu faço esse questionamento? Porque se discute tanto a lei de cota racial, principalmente quando se começou a discutir ela dentro das instituições, e a gente vai ver, né, a 12.711, quem entrou pelo SISU vai saber que é uma legislação que trata de cota social, e lá dentro é que tem o recorte racial. Quando se fala da lei do servidor público, a 12.990, que aí sim se faz um recorte racial. Mas por que não se fala e poucas pessoas
Exato, Carolina. Poucas pessoas conhecem sobre a lei do boi. E a lei do boi, ela vai tá figurada em várias instituições que têm essa missão mais voltada para o mundo rural, como a Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFPEL nos cursos de agronomia e veterinária, e ali no texto da Devanira ela deixa isso bem explícito, né? Era uma legislação que dava reserva de vagas para filhos de... Isso, essa aí. 68, para filhos de fazendeiros. Né? E pouco se discutiu e pouco se sabe que ela existiu. Então, nesse momento é que eu queria que nessas leituras vocês tivessem esse remexer da cadeira, que é quando a gente fica inquieto e começa a se mexer na cadeira, e começasse a pensar por que a gente observa e algumas coisas vêm tão em voga e outras que duraram cerca de 25 anos, é uma legislação de 68, né, como bem lembrou a Márcia aqui para nós, e que a gente nem sabe que ela existiu, como é o relato da Carolina. O que faz com que algumas coisas cheguem e outras não cheguem? Da mesma maneira, algum de vocês já leu um cara chamado Clóvis Moura? Algum de vocês já leu um cara chamado... uma mulher chamada Lélia Gonzalez? Por que eu estou fazendo essas duas perguntas? Porque o Clóvis Moura é um intelectual que vai escrever num período muito próximo a Gilberto Freire. Assim como a Lélia Gonzalez vai escrever num período muito próximo a Florestan Fernandes. Eu acho que Florestan Fernandes, se vocês já não leram, ouviram falar sobre ele. Então, o que faz com que a gente observe e tenha acesso a alguns textos, né, principalmente na academia, muito trabalhados, e outros é só se alguém tiver um interesse, se alguém apresentar, se alguém mostrar. Isso é uma discussão que é necessário... O Vinícius ouviu falar da Lélia através de colegas, exato. E por que a gente escuta e lê alguns autores em detrimento de outros que são contemporâneos? Tanto Lélia Gonzalez quanto Clóvis Moura, uma contemporânea do Florestan Fernandes e outro contemporâneo de Gilberto Freire, eles vão falar eu que vou chamar desse jeito, tá? Desse mecanismo de resistência da comunidade negra, da comunidade indígena também. O Clóvis Moura tem um livro interessantíssimo chamado Rebeliões da Senzala, né, que está sendo reeditado agora e que está mostrando também processos de resistência, assim como a Lélia, em meados de 70, 80, falava sobre a organização, principalmente a organização de mulheres negras, e escrevia junto com Carlos Rosenbauer, no um livro bem interessante do final dos anos 70, chamado Lugar do Negro, que contesta uma sociedade racista e sexista dos anos 50 para cá. Então, por que a gente tem acesso e sabe de alguns autores, mas não sabe de outros? Isso é o que eu gostaria que ficasse enquanto esse questionamento, que é muito semelhante. Por que a gente sabe tanto e se discute até hoje de uma maneira veemente chamada lei de cotas, que eu sempre faço questão de dizer, a 12711 até pode ser lei de cotas, mas é cota social. Lá dentro que tem recorte racial. Ela não é lei de cota racial, mas ela muitas vezes é pautada dessa maneira. Mas não se sabe da 5465 de 68, né, que vigorou por 2 décadas na nossa vizinha, a Federal de Pelotas. Então, é sobre esses encaminhamentos que a Devanira, eu acho que faz de uma maneira muito tranquila no texto, que principalmente os estudantes de direito, quando se debruçam nessa letra da lei, exato, durou quase 25 anos, quase 20, né, minhas contas estão ruins, que nessa letra da lei, o que está escrito na lei, a gente precisa pensar em o que está por trás dessa legislação e o que existe nela, antes dela e posterior a ela. E como posterior, eu lanço também a própria discussão do que eu comentei inicialmente para vocês, da implementação do ensino de história e cultura afro e indígena, há quase 20 anos nos diferentes níveis de ensino. Então, isso está sendo implementado. Quem veio há pouquinho do ensino médio e do ensino fundamental viu essa discussão, ou ela foi trazida só no mês de abril ou em novembro. Então, são questionamentos para a gente entender que essa discussão que a gente vai fazer aqui não é uma discussão sobre opinião, é uma discussão sobre uma abordagem teórica e, inclusive, uma discussão sobre a legislação no Brasil.
né? Tem um autor que eu sempre gosto de lembrar quando eu trabalho com as turmas do direito, que é um cara chamado Demerval Saviani, que ele vai dizer que a lei tem uma letra e tem um espírito. A letra da lei a gente sabe, é o que está escrito. O espírito da lei é aquilo que a forma, é aquilo que a faz existir. E é nesse espírito da legislação que a gente vai tentar trabalhar algumas questões. Questões essas, o nosso colega aqui que está na área da matemática, é da licenciatura, né, Lucas, imagino, vai pensar por que dentro de quase 20 anos, né, pouco ainda se tem sobre a efetividade do ensino de história e cultura afro-indígena nos diferentes segmentos sociais, inclusive na própria discussão de etnomatemática, né, que ainda pouco se fala e pouco se discute sobre ela, pelo menos nos nossos currículos. Ela aparece mais como algo optativo. Dando seguimento, gente, no módulo seguinte eu disponibilizei para vocês o blog dessa disciplina, que foi criado pelo primeiro monitor que eu tive dessa disciplina, o colega Felipe Delmontes, que fez um belo trabalho criando o blog, porque ainda, gente, era o momento de aulas presenciais. E nas aulas presenciais, o professor adora dar xerox, né? E livro para ler. E o xerox é caro e o livro a gente não acha. Quando acha, demora 5 meses para vir. E aí a gente teve essa ideia, bom, eu não posso estar botando material assim em site da universidade ou ficar mandando, mas eu posso criar um blog para dizer onde é possível achar alguns dos materiais. Tá? O blog ele ficou parado por um tempinho, porque eu confesso para vocês que eu não tenho pique para conseguir alimentar ele junto com as outras disciplinas do AVA, mas agora a gente já tem o Diego que está aqui com a gente e a Márcia, e daí eu não sei se a Márcia que está aqui é a Márcia da nossa monitoria ou é uma Márcia da disciplina, ela está até digitando para me dizer, que vão nos ajudar, é a Márcia da nossa monitoria. Então, são 2 estudantes também do curso de Direito, que estão como monitores dessa disciplina, e que vão me ajudar a fazer essa manutenção do blog, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para olharem o material do blog, inclusive para sugerir ali no AVA, tá? Porque não vai ser só o material da aula, a gente vai ter outros materiais que vocês podem pesquisar, tá? Inclusive, a gente está pesquisando e procurando algumas lives. O colega que é da formação de professores tem muitas lives sobre formação de professores e essa temática. Boa parte delas eu participo. Então, o link tá no AVA, minha querida, mas eu posso botar aqui para ti. Quando tu clica ali, ó, blog da disciplina, a princípio era para ir direto. Deixa eu fazer isso para ver se ele realmente tá indo. Mas tá ali no link, eu coloco aqui. Tá bem ali, onde diz blog da disciplina, no finalzinho da descrição, tá o link, mas esse aqui é SERER, porque é Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais, tá? O Szinho no final. E aí é um blog que foi criado nesse sentido, tá? Para disponibilizar material e que para vocês possam ter acesso a outras discussões que muitas vezes a própria disciplina, né? Como é um espaço muito curto e ela é uma disciplina optativa, aqui a gente tem acesso os alunos matriculados têm acesso ao AVA, né? O blog não precisa dessa restrição de acesso. Então também fiquem à vontade para também tanto dar uma mexida, uma olhada, quanto para indicarem, olha, quem sabe e tal discussão. Uma das questões que surgiu no semestre passado, quando também eu tinha uma monitora do curso de Direito, a Vitória, tem um momento, principalmente quando essa disciplina ela é ministrada para a formação de professores, que o tópico sobre religiosidade, ele se mostra muito forte após a gente trabalhar as comunidades tradicionais, né? Mas como é que eu faço isso sem uma aula síncrona, sem a participação de todos? Como é que eu vou estar falando sobre religiosidade? Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco constrangida e com medo de ser taxada de proselitismo, de um proselitismo religioso, e daí só disponibilizei um texto, mas ali no blog a gente conseguiu deixar algumas lives que estavam acontecendo, alguns outros textos, trazer
discussões e reportagens sobre, inclusive sobre intolerância religiosa e religiosidade e ancestralidade nas escolas. Então, é um lugar que eu gostaria que vocês aos poucos fossem olhando e fossem observando, porque a proposta é que a gente semanalmente coloque um material ali para dar uma incrementada nas discussões do AVA, tá? Então é algo algo a mais para essa disciplina, já que ela vai ter esse blog. O tópico seguinte, esse aqui eu queria conversar com vocês, até porque depois dele é que eu vou lançar a atividade da primeira avaliação do bimestre. Gostei muito das discussões que vocês fizeram no fórum de debate. A gente ainda teve uma participação não muito efetiva da disciplina, né, dos estudantes, dos participantes da disciplina, mas foi muito significativo porque vocês trouxeram algumas questões relacionadas a diferentes temáticas. E aí, pessoal, é interessante quando a gente queria até saber a opinião de vocês, quando vocês viram aquele tanto documentário quanto aquele outro da Angela Davis, porque são trazidos temas e debates que não só na universidade, né, mas a gente tem pouco acesso e faz um debate ainda muito e uma discussão muito incipiente sobre ela, né? A própria discussão de americanidade, não sei o que vocês perceberam e como perceberam. Hoje pela manhã o Diego e a Márcia a gente conversava sobre isso, o quanto existem teóricas que vão contestar que o Brasil não pode ser considerado unicamente como parte de um continente americano sem discutir a história e a cultura indígena, né? E não só a cultura, mas a história e a cultura indígena, a história e a cultura de descendentes de africanos. E aí, num outro momento, também indico vocês procurarem esse texto da Lélia Gonzalez sobre a mefricanidade, porque é muito interessante o quanto dentro do nosso linguajar e dentro da maneira como a gente se pronuncia, isso está tão presente que esses questionamentos nem vêm, mas é uma cultura e é uma história que é própria do território nacional, né? Então eu deixei aquele documentário sobre a mefricanidade e o outro que é um pouco sobre a Angela Davis, né? Infelizmente eu não consegui o texto dela em PDF e eu tenho muito receio de tirar foto. Tem colegas que fazem isso, tirar foto e mando pelo ar. Eu não, já estou no curso de Direito, eu sou socióloga, numa dessas todo mundo me processa, não vou ter advogado para isso. Então eu prefiro só achar textos e ir colocando os textos, tá? Mas quando possível, eu indico para vocês lerem o livro Mulher, Raça e Classe, principalmente o capítulo que fala sobre o sufrágio universal, que é o capítulo 3, e o nome do capítulo é Classe e Raça no início da campanha dos direitos das mulheres. E o outro, Sufrágio feminino na virada do século, capítulo 13 e o capítulo 7 do livro Mulher, Raça e Classe, porque são debates interessantíssimos para a área do direito e também para o colega que é da licenciatura, para a gente entender o que foi o movimento sufragista e que discussão sobre raça e sobre mulheres negras se fez nesse movimento sufragista, né? Inclusive tem é perigoso, Priscila, como vocês não são todos formados em direito e não vão estar prontos para me defender no tribunal, eu prefiro não colocar, eu prefiro deixar as coisas no blog e indicar livros para vocês procurarem da melhor maneira, né? E esse da Angela Davis é interessante porque ela está fazendo essa discussão de mulher, raça e classe. A gente vai ter essa publicação nos anos 80 nos Estados Unidos. Para nós, pela Boitempo, vai chegar essa tradução em 2016. Olha o tempo que isso demorou, né? E nesses dois capítulos, o 13 e o 7, que eu indico uma leitura mais detalhada, eu queria chamar a atenção para vocês sobre um discurso da Sojourner Truth, não sei se eu sei pronunciar direito,
aonde ela contesta quando um homem se levanta numa reunião e vai dizer o seguinte: olha, as mulheres não podem votar, elas não têm esse direito porque são frágeis, porque não vão entender essa discussão. E daí ela se levanta e faz um discurso chamado Eu Não Sou Uma Mulher. Não vou dizer sobre o que é o discurso, porque eu quero que vocês fiquem inquietas e procurem esse discurso. O nome do discurso: Eu Não Sou Uma Mulher, que também é o nome de um livro da Bell Hooks. Por favor, Priscila. Só, assim, eu não sei se existe essa possibilidade, mas para burlar esse sistema e esse medo do processo, será que a gente não pode fazer um drive e colocar os livros lá? Acho que até pode, mas aonde disponibiliza o drive? No AVA? A questão é vocês acharem o drive. Talvez por e-mail, para quem está cadastrado. O que eu posso fazer é continuar no blog, porque ali vocês vão ver que tem links que vocês vão ter acesso ao livro. Eu prefiro não botar essas coisas no AVA e deixar lá no blog para vocês terem acesso depois, ou por enquanto, eu não sei, quem está com computador é mais fácil de fazer do que quem está no celular, mas depois, quando vocês derem uma olhadinha no blog, vocês vão ver que tem uns livros que estão ali, onde diz biografia, ainda tá de biografia, nem é biografia, tá errado, é bibliografia. Agora que eu vi, vocês vão ver que tem algum material que quando vocês entram, vocês vão ter acesso ao livro, ou boa parte deles. É isso que a gente está trabalhando agora, porque alguns expiram, né? Sabe como é que é site? Alguns acabam expirando, mas ali eu vou tentar deixar alguns livros para vocês, tá? E fiquem à vontade, se alguém quiser, professor, tu tem isso, pode mandar um e-mail que eu respondo. Se quiser algum livro específico, que a gente está trabalhando na disciplina, esses que eu estou citando aqui, me manda um e-mail, porque alguns eu tenho, eu só não vou deixar disponível no AVA, mas fiquem bem à vontade, tanto esse quanto alguns outros, tá? Fiquem bem tranquilas nesse sentido. Também seria interessante criar, quem sabe, um grupo no WhatsApp para colocar nos documentos do grupo, ou também criar esse drive e compartilhar o link nesse grupo de WhatsApp, não sei. O grupo de WhatsApp eu não acho muito bom, porque nós somos uma turma bem grande, Carolina. Nós somos, a princípio, uma turma com 32 alunos. Uma coisa é quem está aqui e participa. Outra é a turma com 32, porque daí eu vou ter que adicionar os 32. Ah, sim. Eu falei do drive porque eu tenho esse e alguns outros livros no drive por causa de grupos de leitura, e aí poderia disponibilizar. Bom, mas de qualquer forma eu também tenho, se alguém precisar a gente pode dividir. Isso, Priscila, boa ideia. E é isso, se alguém quiser pode mandar e-mail, você sabe o e-mail, manda ali no AVA, meu e-mail é esse, professora, tem o livro tal que eu envio para vocês, tá? Isso, fiquem bem tranquilos. Só essa questão do drive do grupo, nós somos uma turma muito grande, aí se torna um pouco mais complicada para a gente fazer essa partilha. Márcia, fica à vontade. Não, achei que a Márcia ia falar. Mas a gente está usando, pessoal, ainda estamos trabalhando nisso, né? Nesse momento agora, mas a gente vai usar o blog também para deixar alguns desses materiais, tá? Então, por isso, até sugestão, quando vocês quiserem sugerir algum material para estar ali no blog, fiquem à vontade. A gente faz essa conversa tanto pelo chat quanto pelo e-mail. Cada vez que vocês mandam uma mensagem no chat, eu também recebo essa mensagem no meu e-mail. Então, eu posso fazer esse contato para vocês por e-mail, tá? Mas fiquem tranquilos, é um material que a gente vai acabar compartilhando, e daí eu volto a dizer, o material para além dessa disciplina. Os textos da Lélia Gonzalez, a gente tem muito material dela disponível hoje, assim como da Angela Davis. E aí eu chamo a atenção de vocês que é nesse tópico que surge esse questionamento sobre quais obras dessas mulheres brasileiras, teóricas, intelectuais negras no Brasil, a gente tem acesso e como a gente vai ter esse acesso. Não sei se vocês viram aquele
principalmente o documentário sobre a Lélia Gonzalez, porque é uma das autoras que ela vai criar teorias, né? Ela vai criar conceitos, como por exemplo da mefricanidade. E especificamente o texto, gente, indicado para leitura, que é o que está ali, o racismo e sexismo na cultura brasileira, eu queria chamar a atenção de vocês para a primeira página do texto, né, onde ocorre a narrativa de uma festa, do que aconteceu numa festa. E a partir dali ela usa uma linguagem muito acessível, muito coloquial, para trazer principalmente uma discussão que é depois um livro que ela faz junto com Carlos Rasenbauer, que é o lugar do negro, o lugar das pessoas negras, enquanto uma interpretação do racismo e do sexismo no Brasil. Né? Ela chega a caracterizar isso enquanto uma neurose da cultura brasileira. Então eu queria que vocês observassem bem o quanto, dentro de uma série de colocações que a Lélia Gonzalez faz, ela traz principalmente as reflexões sobre esse lugar que a mulher negra ocupa, para além do imaginário. Isso é o imaginário social da sociedade brasileira. Não, é dentro de uma discussão sobre o que ela chama ainda enquanto uma perspectiva social e econômica a partir dos próprios pressupostos das relações raciais. E é interessante, vocês observem que ela chama outros autores para fazer esse diálogo, né? Lacan, em outros textos também, ela chama o Lacan para essa atenção, para essa discussão, mas ela traz sempre o quanto essas falas parece que sempre buscam uma relação de dominação e de subjugação, principalmente da mulher negra. Né? E esses são questionamentos que ela vai fazendo ao longo do texto, trazendo inclusive uma série de palavras, de questões relacionadas aí, ela traz o carnaval, para dizer o quanto dentro, inclusive do próprio processo e do processo cultural, há a necessidade de sempre buscar um lugar de subjugação. Né? Mesmo, e daí eu lembro muito da fala do colega Diego, que está aqui com a gente, que a gente estava fazendo essa conversa hoje pela manhã, mesmo que essa cultura negra e esse lugar do negro seja bem mais do que isso e se sobreponha nas falas, nos desfiles da escola de samba, é algo que precisa também ser pensado e ser discutido a partir daquilo lá que a gente já viu, que eu estava comentando da Devanir Pinheiro Machado, como essa construção do próprio mito da igualdade racial. Eu não sei se alguém aqui viu aquele filme brasileiro da Regina Casé chamado Que Horas Ela Volta, acho que é esse o nome, acho que é. Que Horas Ela Volta, que é sobre a história da Regina Casé, uma empregada doméstica nordestina em São Paulo. Pois a narrativa, lembram? Da narrativa depois com a filha dela que vem e ingressa na universidade. E aquele filme Que Horas Ela Volta, eu lembro que quando a gente olha e discute o filme, tem muita discussão de classe, da subjugação das mulheres, principalmente das mulheres nordestinas que vêm para a região de São Paulo, mas também aquele filme ainda não consegue retratar a realidade de empregadas domésticas negras em vários lugares do Brasil. E que também tem as suas filhas entrando quase como se fosse a primeira geração de mulheres negras na universidade. E eu indico vocês a procurarem na internet, ela tem Instagram, tem blog, faz postagens, a professora de história, que é de uma geração de empregadas domésticas, a Preta Rara, não sei se vocês já ouviram falar, e que ela faz sempre essa discussão sobre o conceito imaginário de empregada doméstica na sociedade brasileira, e que, para além de mulheres, elas são vistas e pensadas de uma maneira muito próxima à discussão e à crítica que a Lélia Gonzalez faz nesse texto, o racismo e o sexismo na cultura brasileira. Então, por mais que ainda na produção nacional se tenha uma discussão como aquela Que Horas Ela Volta, ainda é necessário pensar sobre quando essa discussão precisa ser trazida e tratada quando se fala de empregadas domésticas negras. E daí a gente vai ter o Sindicato das Domésticas,
e algumas discussões bem interessantes, inclusive no curso de Direito aí, com trabalhos que vão trazer o quanto a reforma da Previdência vai incidir principalmente nesse grupo, mulheres negras que trabalham enquanto empregadas domésticas. Então, eu estou trazendo isso para que vocês pensem e façam um pouco dessas reflexões que a Lélia traz ali no texto sobre racismo e sexismo na cultura brasileira, e que, ao mesmo tempo que ela dialoga, né, e tenta fazer essa crítica com o próprio Caio Prado Júnior e outros autores, é algo que para ela fica muito presente e que precisa ser destacado enquanto parte dessa sociedade brasileira e que precisa se entender e discutir o que é o racismo. E aí a gente está falando de um texto escrito no final dos anos 70, né? Eu acho que esse aqui é o que aparece no finalzinho. No final dos anos 70, que vai ser apresentado em outubro de 80, tá? No encontro de pós-graduação e pesquisa em ciências sociais. Ou seja, a gente não está falando de uma coisa de agora. A gente está falando de estudos e discussões entre os anos 70 e os anos 80 no Brasil. Não é algo atual, é algo que continua essa mesmo dia, que continua existindo e coexistindo. Não sei se vocês querem também fazer algum comentário sobre o texto ou sobre os vídeos que vocês viram. Não? Então, assim, gente, o que, além disso, o outro comentário que eu gosto... Ah, a Carolina tá digitando. Fica à vontade, Carolina. Querem ligar o microfone para falar? Por favor. Ah, o que eu perguntei é se vocês também querem fazer algum comentário sobre os vídeos ou sobre esse texto da Lélia Gonzalez. Eu não sei se vocês já tinham tido acesso ao trabalho dessa autora em outro momento, se já tinham lido alguma coisa sobre a Lélia em outra disciplina ou em outro momento da vida de vocês. Eu vou ligar então o microfone, professora. Por favor, Carolina. Não, eu nunca tinha, não tinha ainda até então escutado já, mas estudado ela não. E eu tô no segundo ano, a gente na faculdade, nenhum professor, seja direitos humanos, em outros estudos assim, comentou sobre ela. E eu acredito que isso é muito importante, os estudos que ela aborda, as questões que ela fala. Então, acredito que uma faculdade de Direito, ela deveria ser tratada de uma maneira mais ampla, não só numa disciplina focada em relações étnico-raciais. Ótima colocação, Carolina, até porque eu trabalho com ela em uma determinada abordagem, né, que é na abordagem étnico-racial. Mas a Lélia vai ser uma socióloga, né? Ela vai se candidatar, inclusive, a deputada lá junto com a Benedita na metade dos anos 80. E a gente agora está discutindo e trazendo ela, como tu bem disse, numa disciplina muito específica de relações étnico-raciais e não necessariamente dentro de outras discussões, né? Então, isso também, essa colocação da Carolina é interessante para a gente pensar sobre esse nosso projeto curricular, como a gente vê, né, e acaba adentrando com ele, como se a gente tivesse unicamente acesso a uma linha teórica e algumas vertentes teóricas em detrimento às outras. São questionamentos que eu gostaria que vocês pensassem assim, sobre o quanto também essas discussões elas vão estar próxima, por exemplo, da discussão de direitos humanos. Depois a gente vai ver sobre comunidades tradicionais e uma série de legislações que a gente precisa entender por que elas são construídas e como elas são construídas, né? Até se chegar à Constituição de 88, tem um livro do professor Salles Augusto, que, se eu não me engano, é professor da UNB, e que ele vai fazer essa discussão para explicar o seguinte: olha, até se chegar à Constituição de 88, foram os movimentos sociais que tiveram ali discutindo e pautando, desde o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que vai surgir bem depois, mas inclusive
sobre as discussões da própria Constituição, artigo 5º da Constituição de 88, né? Então, a gente ainda precisa fazer esse questionamento sobre por que não se tem acesso a esse material, já que ele existe e é tão fundamental nas formações que a gente tem, principalmente numa universidade pública, né? Então, inicialmente, gente, é o que a gente... Esse é o meu cachorro que tá no fundo fazendo esse barulho, tá? Inicialmente são essas discussões que a gente está tendo na disciplina, tá? Eu acho que a gente precisava desse momento para poder conversar, gravar, colocar para vocês o que eu tenho achado pouca participação, mas eu sei que vocês também estão fazendo várias outras cadeiras juntas aqui. Eu sei que tem boa parte dos colegas do 2º ano, não sei se tem alguém do 4º ano também aqui, mas eu sei que os semestres eles têm sido mais densos do que... O semestre tem sido mais denso do que a gente estava num outro momento no final do ano passado, né? E também, pessoal, deixar à vontade para que ali no chat a gente consiga também, no chat do AVA, interagir em alguma dúvida, alguma colocação que vocês tiverem de uma maneira mais específica. Tá? O que eu vou deixar como avaliação, a minha proposta é deixar essa avaliação aberta a partir de amanhã e deixar uma semana para vocês fazerem a avaliação e postarem. Tá? Ela vai estar muito adentrada sobre isso que eu conversei com vocês aqui hoje, sobre o texto da Devanir e essa conversa da Lélia questionando o racismo e o sexismo na cultura brasileira. Tá? Gente, isso é o home office, é o cachorro late e o outro cachorro resmunga. Isso é o que a gente vai trabalhar, né, nesse momento e momentos posteriores. E daí eu vou deixar uma semana, era isso que eu estava comentando, vou deixar uma semana aberta ali para vocês responderem, tá, a questão, fazerem a postagem. E num outro momento a gente ainda vai fazer uma discussão a partir do fórum, tá, no fórum de debates, que eu acho que boa parte dos colegas que estão aqui, pelo menos hoje, pelo nome, eu acho que responderam ali no fórum, porque como eu fiz as respostas ontem, eu tinha lido, mas não tinha feito as respostas, eu lembro dos nomes dos colegas, de boa parte dos colegas que estão aqui, tá? Então, depois dessa primeira avaliação, aí a gente vai continuar em discussões posteriores, mas também com o blog. Por favor, Priscila. Tá, eu só quero aproveitar o momento que falou do fórum, porque eu não sei se mais alguém passou por essa palhaçada, que o meu AVA estava configurado de uma tal maneira que não aparecia as postagens para mim. Ele estava só a postagem de apresentação. E aí, só na semana passada que eu me dei de conta que tinha uma seta lá embaixo para as outras postagens. Entendi. Por isso que eu não participei dos outros, eu fiquei indignada comigo. Era a configuração do fórum, Priscila? A configuração do AVA? Eu falo configuração porque, assim, nas outras disciplinas ele aparece corrido. Todas as postagens, assim, uma seguida da outra. E aí ali ela tá para passar na setinha. E tudo bem, é ridículo, né? Mas eu não vi. Sim, são coisas que passam. Eu tava atrapalhada, a gente tava na entrega do TCC, todo aquele rolo. E aí, do pré-projeto, né? E aí eu não vi. Daí eu peço desculpa por não ter participado, mas agora eu estou atenta àquela seta abençoada. Priscila, você sabe já que a seta existe, que ela vai estar por ali. Mas sabe, a turma de vocês, eu não passei tanto perrengue. Na outra turma da outra disciplina, o fórum para mim aparecia. Só para mim. Nenhum dos alunos postava nada. Aí começou a me dar uma angústia. Eu disse, mas por que as pessoas não postam? Mas o que está acontecendo? E eu via que entravam, porque a gente consegue saber quando vocês têm acesso, né? Eu disse, mas o que está acontecendo? Aí tem tinha a monitora da disciplina do curso. Eu disse, querido, tu pode me fazer um favor? Tu entra. Não, professora. Só diz fórum, mas não diz nada. Por que não diz nada? Eu não fazia a mínima ideia. Mas tá aqui. Aí eu tirava a print e mandava para ela. Aí eu não sei o que foi, a gente mexeu, passamos uma manhã inteira mexendo, ela falava comigo, com a coordenadora do curso e com outra monitora, éramos 4 para tentar saber como fazia o fórum. Aí depois de muito tempo a gente conseguiu ver que era sobre a disponibilidade e a entrega. Eu já tinha encerrado. Sim. E aí tava ali só para mim. Eu disse, gente, é por isso ela é, professora, passando toda manhã
fazer só isso. Então são coisas que acontecem, tá, Priscila? Fica tranquila. Eu até fiquei na dúvida, porque eu vi que no primeiro fórum, acho que só uma pessoa postou. Aí eu falei, gente, deve ter mais alguém que tá nessa situação, eu tentando amenizar a ignorância, mas... Ai, olha, me desculpa, mas não, agora imagina. eu tô esperta com isso. Eu vou, por isso até eu decidi, tinha pensado em fazer o fórum e fazer essa avaliação a partir do fórum, mas eu fiquei com muito receio, porque eu acho que tá ali e a coisa não tá, e daí já fechou, então isso aí vai dar muita confusão. Então eu vou colocar a atividade de avaliação ali enquanto tarefa, tá? Fiquem atentos para isso, para isso. Eu não vou colocar, o fórum vai ser para debater, eu não vou colocar o fórum como atividade de avaliação, como participação é uma coisa, como avaliação é outra, porque eu fiquei com receio dessas configurações que aparecem muitas vezes para o professor e não está aparecendo para o aluno, porque eu via o fórum, Sim. Mas quem estava acessando, e daí eu ficava perguntando, fulano, tu tá vendo? Não, professor, não tô vendo isso, mas como? Até descobrir que era a data. Tá? Então, como participação, ok, mas como avaliação eu vou colocar atividade de avaliação. Tá bem, Tá? então, E vou abrir um tópico só para isso. Vocês vão ver um tópico chamado avaliação do primeiro bimestre. Tá? E vou deixar esse tópico e vou deixar uma semana para vocês responder. Gente, na sequência da disciplina, eu ainda gostaria de trabalhar a discussão de comunidades tradicionais. Eu acho, para além dessa disciplina, uma discussão imprescindível no curso de Direito, já que não sei se todo mundo aqui sabe, mas a FURG desde 2010 faz reserva de vagas para indígenas e desde 2012 reserva de vagas para quilombolas em 10 cursos de graduação escolhidos pelas comunidades indígenas e quilombolas, né? E se tem um número significativo de estudantes indígenas e quilombolas no curso de Direito, o que é algo incrível, assim, porque muitos dos trabalhos de conclusão de curso das comunidades tradicionais se voltam para as próprias comunidades tradicionais. Um deles é um trabalho do curso de Direito da Madalisa, não sei se aqui alguém conheceu a Madalisa, que foi uma estudante do curso de Direito, estudante quilombola, que fez um trabalho exatamente sobre territórios quilombolas. O TCC dela foi sobre isso. No passado ela tirou a carteirinha da OAB, mandou foto para a gente olhar, e é importante a gente entender o que são essas ações afirmativas e a discussão de comunidade tradicional no Brasil, que também não se restringe unicamente a quilombolas e indígenas. Tá? Para isso, depois eu vou passar para vocês o material que foi construído principalmente sobre o Rio Grande do Sul, que chama-se Comunidades Tradicionais do Bioma Pampa. Tá? É um livro que tem em PDF, então eu posso botar no AVA, porque ele está disponibilizado em PDF, mas é interessante para a gente entender não só a história, mas a dinâmica e a organização das comunidades tradicionais, e até saber por que elas também são prioridades agora no momento de vacinação aqui da região do estado. O governo do estado tinha tirado, deixou a critério dos municípios, e não sei se vocês viram nas últimas semanas, a comunidade indígena foi uma das primeiras a ser vacinada, e agora, por encaminhamentos jurídicos das comunidades quilombolas, elas também vão ter prioridade nas vacinas. Tá? E a gente precisa entender o que são essas comunidades, inclusive o que são essas políticas e ações para as comunidades tradicionais no Brasil. Isso é o próximo segmento, e depois a gente vai trabalhar também com políticas de ação afirmativa, tá? Para a gente conseguir pensar tanto em dados, como dados do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa, que é um grupo do Rio de Janeiro, da UERJ, que tem trazido e mostrado esses dados, quanto, por exemplo, discutir, como eu disse para vocês, a 12711, chamada Lei de Cotas, mas é cota social com recorte racial, discutir, por exemplo, a legislação, a 12.990, sobre concursos públicos, né, cota racial, fazer essas discussões que são importantes para que a gente entenda o que é e como se efetivam políticas afirmativas no Brasil. Tá? Numa leitura muito interessante, principalmente de um texto que eu já selecionei do Walter Silvério, professor Walter Silvério, e a professora Petronília, que é inclusive uma das
autoras das diretrizes étnico-raciais da legislação nacional. Então, isso é o que a gente vai ver a seguir, tá? Mas o próximo encaminhamento é o tópico sobre avaliação. E daí, gente, agora conversando com vocês, me veio a ideia de colocar junto ao tópico um fórum de debate para tirar as dúvidas que possam vir a surgir, né? Eu acho que pode ser algo interessante. Não sei o que vocês acham disso, mas pelo menos para tirar possíveis dúvidas que possam surgir sobre a avaliação, tá? Mas aí eu vou deixar bem explícito, fórum de dúvidas sobre avaliação. Porque senão eu acabo respondendo um por um no chat e daí são coisas que vários podem ter acesso.